galerinha, tudo bem? Como é que vocês estão? A gente vai começar o café em casa. Deixa eu me organizar aqui para eu chamar a Neivia. Para quem ainda não conhece o Café em Casa, é uma live que faz parte de um projeto que estava engavetado e que quando a gente está num momento assim que a gente tem a oportunidade de ter mais tempo, né? Chegou a hora de poder fazer esse projeto com mais qualidade. Então é uma live que a gente trata de propósitos, pessoas que têm causas, que trabalham com valores e propósitos. Podem ser pessoas físicas, profissionais liberais e também corporações, pequenas, médias ou grandes, né? E hoje eu vou conversar com essa minha querida amiga Neivia Justa. Ela é jornalista, talentosíssima, escreve colunas maravilhosas. Ela está entre os tops do LinkedIn. Para quem não conhece a Neivia, entra lá, Neivia Justa, no LinkedIn dela. E ela fundou esse movimento muito bacana que se chama Onde Estão as Mulheres? E ela está aí nessa batalha, na luta, né, por essa questão não só do empoderamento, mas da voz feminina em várias áreas, né? Então eu chamei essa minha amiga querida para tomar um café comigo e hoje a gente vai tomar um café super bacana que o Externa Café me mandou. Delicioso, super encorpado, forte, que eu amei. Obrigada, viu, galerinha do Externa Café? Muito obrigada mesmo. E hoje a gente vai degustar esse cafezinho maravilhoso. Bom, antes da gente poder começar, preciso aqui chamar a Neivia. Vamos lá, que eu vi que ela já me chamou. Neivia. Deixa eu ver, vamos ajeitar as coisas aqui que você vai aparecer na tela. Opa! Minha querida! Tudo bem? Eu tô bem, e você? Tudo jóia. Tá me ouvindo, Então, tá. tá me ouvindo Diga. bem? Tô te ouvindo bem. Tô te Ó. ouvindo bem. Como é que você tá aí na quarentena com essa sua família linda? Estamos bem. A gente está aprendendo, usando o mantra, seja gentil, seja respeitosa e seja útil. Gostei do Seja Útil. Achei muito E legal. aí a gente consegue, cada um no seu espaço. Somos 5 pessoas em casa, né? Então precisamos ter cada um seu canto, seus momentos e É respeitar. isso Quando a mesmo. temperatura sobe, a gente precisa respirar um pouco. Estão sendo momentos de teste, né, de crescimento. Assim, vamos dizer assim que a gente está tendo uma oportunidade de subir uns pequenos degraus aí na evolução. Sem Não é dúvida, verdade? sem dúvida. Neiva, querida, eu estava contando aqui para a galera o seu trabalho bacana como jornalista, né? A gente nem precisa falar muito dessa sua história do jornalismo. Eu te conheci quando você estava na GE, não precisa falar quando que Faz foi, não tempo, precisa. quase 10 anos. Exatamente. Foi muito bacana, você sempre um doce, muito simpática, uma mulher inteligente, né? Aquelas mulheres que a gente fala, putz, caramba, né? Ainda bem que eu sou mulher, né? Porque tem uma mulher assim, bacana, inteligente, que é super empoderada e tá aí misturada nos cargos, nos movimentos e tal, e super te admirei, você sabe disso, né? Recíproca E totalmente verdadeira. Obrigada, querida, obrigada. E aí você começou esse projeto super bacana, depois que você falou, bom, como que você fez essa transição do mundo corporativo para os movimentos, né? Eu sei que as empresas pelas quais você passou também tinham causas e propósitos e tudo mais, e você sempre esteve engajada nessas questões, mas como é que você falou, bom, foi a vida que te proporcionou esse momento, ou você falou, vou dar um tempo do mundo corporativo? Eu comecei fazendo paralelo, Camila. Na Tá, verdade, eu despertei para isso, apesar de já ter me envolvido com a questão das mulheres e com a questão dos LGBT, QIA+, na GE, foi na Goodyear que eu tive, meu passo seguinte profissional, na Goodyear que eu me dei conta que eu precisava fazer mais. ok. Porque eu fui a primeira mulher a assumir uma posição de diretoria na Goodyear América Latina em 99 anos. Isso em 2014.
E aí Eu lembro disso. eu entendi que tinha alguma coisa muito errada, né? Embora Oh, eu brinco que eu fiquei durante anos inconsciente dentro dessa normalidade de achar que estava normal ser a única mulher na sala. E a gente percebe que não é normal isso, né? E claro. aí, em 2015, eu comecei a me envolver, né, nos movimentos, nos grupos, nas discussões, fazendo palestras. E em 2016, quando eu já estava na Johnson Johnson, eu comecei a ficar muito incomodada com a Aham. total falta de representatividade feminina em todas as esferas da sociedade brasileira. E aí eu criei o Onde Estão as Mulheres, né, em 2016. Era um incômodo pessoal, não tinha nenhuma pretensão, nem imaginava que se tornaria um movimento. Que todos os dias eu posto nas minhas redes sociais uma foto onde só tem homem com a hashtag Onde Estão as Mulheres. Sim, eu Né? acompanho super. É, Depois, para trazer o copo meio cheio, porque é muito também chato você ficar só apontando o dedo, eu criei o claro. Aqui Estão as Mulheres, que é todos os dias eu posto nas minhas redes uma foto de uma mulher protagonizando uma história de sucesso com a hashtag Aqui Estão as Mulheres. E eu consegui levar isso paralelamente à minha vida executiva até o final de 2017. No final de Tá. 2017, eu entendi que, por um movimento da Johnson Johnson de reestruturação, eu saí da Johnson Johnson e eu resolvi que eu ia apostar nessa vida do lado de fora, que eu seria mais útil ajudando várias corporações, vários executivos, do que somente numa corporação, somente num negócio. Ok. Então, de 2018, nos últimos 2 anos, eu venho trabalhando com várias empresas, com executivos, nesse processo de formação, de conscientização, de educação, de Uhum. influência, né, para que a gente consiga acelerar o processo, que esse é o meu propósito. Né? Como eu tenho 2 meninas, eu tenho uma de 16 e uma de Claro. 14, eu falo que em 2014 eu descobri que o meu propósito seria trabalhar para transformar o mundo num lugar melhor, mais justo e inclusivo para elas. E é isso que me move hoje. Sim. Agora imagina a cabecinha delas, né? Porque ela já vê vocês fazendo isso, né? Você fazendo isso, imagino que seu marido também deva ter uma cabeça parecida. E claro que elas vão ser mulheres extremamente fortes e eu acredito que muitas ideias que a gente tem hoje, talvez mais para frente não seja uma novidade para elas, né? Elas nem precisem se esforçar tanto para impor, porque talvez a sociedade já tenha se articulado com essas questões e absorvido. Pelo menos eu espero que sim, né? Olha, Camila, eu acho que não tem nada mais poderoso para ensinar os jovens e as crianças do que o exemplo. Com Né? certeza. E as meninas, é o que você falou, elas veem o exemplo da mãe e do pai como parceiro, né? Dividindo as tarefas, presente, um pai participativo. Então, isso faz toda a diferença na formação delas, além de também a gente ter dado, desde que elas tinham 10, 11 anos, o presente de poder fazer terapia, que também é Ai, que fundamental. ótimo. É maravilhoso, tem toda a razão. Então, Meus pais também faziam isso, as minhas sim. meninas têm essa possibilidade de autoconhecimento, que é um grande Legal. diferencial, né, para a vida da gente. E é tão bacana que assim, as nossas discussões aqui em casa sobre todos os assuntos acontecem a qualquer hora, né? Não tem tabu aqui em casa, não tem assunto proibido. Maravilha. Esses dias eu postei, agora já na quarentena, a minha mais velha eu disse: Nossa filha, você foi dormir tão tarde, por quê? Aí ela disse: Ai, mãe, você não vai acreditar. Eu fiquei até 1h30 da manhã discutindo sobre feminismo e sororidade no Twitter. Pois é, né? Tal mãe, tal filha, né? Enfim, o que que você ia falar? E eu fiquei, eu brigo com ela, hashtag orgulho, né? Total. É, só o horário que não foi muito legal, mas assim, o tema foi ótimo. Muito legal. Que ótimo isso, que ótimo. Elas são lindas mesmo. Parabéns, viu? Ah, Parabéns mesmo. eu sou suspeita. Super mãe coruja. Olha o meu café aqui, olha a minha caneca de café. Que ótimo. Vamos fazer um brinde com café, ó. Nosso brinde.
E me diz uma coisa, Neiva, o movimento Onde Estão as Mulheres foi crescendo, né? Isso foi trazendo uma visibilidade bacana para você. Hoje você está dando palestras dentro e fora de corporações, em eventos externos e também internos. Você sente algum tipo de resistência com esse tipo de abordagem? As pessoas te chamam, porque quem te chama? São mulheres, quem te chama, ou não, né? Pode ser uma conexão errada que eu fiz agora. Ou as pessoas pensam, ah, legal, a Nívia cresceu no LinkedIn, então eu vou chamar alguém do LinkedIn legal. Não, Esquece o propósito, né? Como é que não. está sendo isso? Começou, obviamente, com as mulheres me chamando lá atrás. Aham. Sim. E, e hoje eu diria para você que me chamam as pessoas que têm conexão com o propósito. Ok. Independente de gênero, de geração, por exemplo, ontem eu fiz uma masterclass para uma galerinha super jovem de young leaders, né? Líderes jovens, Que legal. homens e mulheres. Então, me chama quem tem conexão com o propósito. E como é que eu fiz essa mudança? No começo do movimento, eu era muito agredida pelos homens, né? Porque eu ficava É. apontando o dedo, né? Mostrando que só tinha homem como diz a música do Caetano, Narciso acha feio que não é espelho, né? E Exatamente. Eu cheguei a ler vários comentários extremamente rudes no seu LinkedIn. isso, muito violentos. E eu Exato. tive que ressignificar muita coisa e aprender sobre comunicação não violenta, né? Para poder Claro. minimizar ou neutralizar o impacto que aquilo tinha pessoalmente em mim. Que é muito doloroso você estar movido por um propósito realmente de transformação e você ser agredida naquele tom o tempo inteiro, todos os dias. É que fica pessoal, né? Parece que, enfim. Exatamente. E aí, o que que eu fiz, Camila? Eu coloquei como objetivo mesmo meu que Uhum. eu ia combater a violência com gentileza, que eu chamo de candura, né? Uma candura radical. Então, A economia da empatia. se a pessoa me agride e se ela é só a forma, mas eu vejo que ela tem um ponto de vista que vai levar nós duas ou nós dois para um outro ponto, eu vou conversar a exaustão. Se a pessoa Claro. for quer agredir, eu deixo falando sozinha. Mas eu comecei a falar muito que não adiantava a gente fazer um movimento só de mulher para mulher. Falar para convertido não transforma a realidade. Então, para mim, o Verdade. mais importante era trazer Sim. os homens para a conversa. E aí que eu digo que eu consegui dar o pulo do gato, né? Ou o pulo da gata, né? O pulo da gata, O pulo sim. da gata. Eu consegui trazer os homens para a causa, porque eles entenderam que incluir as mulheres, dar oportunidades iguais e acesso igual, é bom para todo mundo. É pensar com mentalidade de abundância e não de escassez. Né? Então, Sim. hoje, voltando à sua pergunta, quem me chama é quem acredita nisso e que já tem essa consciência. E isso Tá. tem crescido de fato. Obviamente, o fato de eu ter ganhado 2 prêmios em 2017, o LinkedIn Top Voice também, isso dá Sim. mais amplitude, mais Visibilidade. visibilidade, né? Sim. Sim. Nívia, aí falando nisso, já que a gente entrou nessa questão de, bom, agora também tem homens engajados nessa questão, né? Ou, se não estão engajados, estão confortáveis, estão convivendo com isso de uma forma natural. Você me apresentou um projeto novo que você montou aí com um amigo seu super engraçado e bacana. Uma abordagem mais humorada, né? Apesar da gente falar de um assunto sério, que é a violência contra a mulher e chegando a extremos como feminicídio, por exemplo, né? E eu queria que você falasse um pouquinho como é que vocês migraram para esse trabalho, ou, claro, o trabalho de Onde Estão as Mulheres não parou, né? Sim. Mas como é que você entrou nesse trabalho e qual que foi o objetivo? Eu imagino que vocês estão começando agora e vão continuar? Como é que vai ser Sim, isso daí? sim, sim. Bom, o projeto é o seguinte: o Cláudio Santos é o macho do século XXI, um grande amigo que eu conheci em 2017, quando eu ainda estava na Johnson Johnson.
Tá, O Cláudio, ele tem um livro que ele diz que é o executivo que virou dono de casa e gostou, né? E aprendeu com isso. O Cláudio era tá. um super executivo da indústria automotiva e a esposa dele era uma super executiva de RH e ela recebeu uma proposta para ir trabalhar em Singapura. E eles tinham uma filha pequena, a Luísa. Acho que a Tá. Luísa na época estava com 3 anos. E o Cláudio resolveu que ele ia largar a mão da carreira dele, abrir mão da carreira, para acompanhar a esposa, porque afinal de contas ela que tinha tido a proposta. Claro. E ele conta no livro o quanto ele subestimou o que isso significava, né? Ele achava que ele ia chegar lá e depois de um tempo ele ia arrumar emprego, aquela coisa toda, e chegou lá, ele não arrumou emprego, chegou lá, não tinha. Ele tinha que lavar, passar, cozinhar, cuidar da filha. Tem passagens hilárias, e ele contando, ele deve estar assistindo a gente, espero que ele comente aqui. Mas assim, isso foi uma jornada de transformação para o Cláudio, e ele fala Como que chama o livro dele? o macho do século XXI. O do século XXI, tá. E ele fala que durante 1000 dias ele foi dono de casa, pai, cozinheiro e tudo, né? Mas que Tá. isso transformou a realidade dele e a perspectiva dele. E ele entendeu o quanto ele era machista, o quanto ele era retrógrado, o quanto ele Tá. era tudo que a gente sabe, né? E aí, a gente vem tentando fazer um projeto juntos já tem um tempo, e agora, com essa pandemia, com esse isolamento social, e o Cláudio com toda essa propriedade, porque a gente sabe também que um homem escuta muito mais um outro homem do que uma mulher, é uma tendência natural, né? Sim. O Cláudio escreveu um artigo falando do corona macho e Tá. descrevia o que era o corona macho, né? Que é esse cara que não tem nenhuma consciência do quão machista ele é, que teve que, de uma hora para outra, vir trabalhar dentro de casa, mas que passa o Sim. dia dentro do sofá só reclamando e fazendo aquelas piadinhas que tem que aguentar a mulher e as filhas no ouvido, reclamando, Ai, e não caramba. sabe onde está o pote do açúcar, não sabe o que o filho come, não sabe onde tá, onde liga a máquina de lavar, porque ele nunca se ocupou disso, né? Sim, sim, sim. E aí o Cláudio disse, Neiva, vamos fazer uma campanha? Vamos fazer uma campanha aproveitando o Corona Macho, vamos falar do tema de uma maneira leve, bem-humorada, Tá. mas tocar no tema, porque não é só isso, não é só o fato do Corona Macho existir e não fazer nada e estar entulhando dentro de casa sentado no sofá, mas Uhum. porque os dados de aumento de violência doméstica aumentaram a índices alarmantes. É Né? verdade. E a gente está tão aterrorizado com esse inimigo invisível que é o vírus, que a gente não está se dando conta desse problema, dessa outra epidemia de violência que está assolando o mundo Exato. inteiro, os lares do mundo inteiro, e ninguém está olhando para isso. Então a gente Só em São começou. Paulo, Neiva, desculpa te cortar, só em São Paulo, eu estava vendo hoje, num dado atualizado, os dados de violência contra a mulher aumentaram 44,9% só nesse um mês que a gente ficou recluso, entre aspas, né? Porque não foi todo mundo que ficou. Mas essa porcentagem da galera que ficou já foi o suficiente para aumentar quase 45% o número de violência contra a mulher. Isso inclui chamados da polícia militar, delegacia contra a mulher, enfim, tudo isso acumulado, né? Esse número é assustador, né? Porque eu vi exatamente esse número que passou de 6 mil, quase 7 mil para quase 10 mil casos. Pois é. Esses são os casos que são notificados, né, Camila? E a gente Isso. sabe que tem uma subnotificação, né? Exato, exato mesmo. Eu vi ontem um dado super interessante, foi um dado estatístico de um infográfico da CNN, e eu achei super interessante que eles estavam medindo as medidas protetivas desse período, tá? Uhum. Desse mês. Então a gente pode contar que de fevereiro haviam solicitações de 1.934 medidas protetivas, né? Ou seja, enfim, um distanciamento da pessoa que foi
que sofreu o abuso, né? E agora, no mês de março, já foram 2.500 medidas protetivas, tá? Então, assim, é um dado alarmante, né? Para você chegar a pedir uma medida protetiva, é porque já houve uma coisa bastante grave, né? É, se você Foi o que você pensar, falou, fora as mulheres que não denunciam, não falam e tudo mais. Tem uma coisa que eu acho super legal que eu vi no vídeo que vocês falaram, vocês lançaram um vídeo bacana e tal, que nesses momentos é possível sim meter a colher em briga de marido e mulher. E eu acho o máximo isso, é verdade, né? É possível porque as pessoas ficam, não, é meu vizinho, é minha tia, eu não tenho nada a ver com isso, não vou me meter, porque depois ela volta com ele e eu fico sem falar com ela. É assim que a maioria das pessoas é, falam. é. Eu acho que tem. Eu estava pesquisando, né, quais são os canais que a gente pode fazer denúncias, e Isso. além, obviamente, do 190, que é o da Polícia Militar, né, que é por onde geralmente entram as denúncias, Exato. o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lançou o Ligue 180, né? Que, Foi. que você pode fazer a denúncia. Eu testei, né? Eu liguei lá Você para saber como testou? testei. Eu testo tudo, Camila. E aí, como é que foi? Não, você liga, é muito fácil, você liga 180, aí você tem um menu, ele fala com você em português, em inglês e em espanhol, porque esse Sim, também funciona para países fora do Brasil. Se você quiser denunciar, se você é brasileiro e tal, você consegue denunciar, obviamente ligando pelo número, o código de onde você estiver. claro. E lá você pode fazer a denúncia de uma maneira muito simples. Você recebe orientação, por exemplo, de dúvidas sobre a Lei Maria da Penha. Tem uma coisa muito bacana, muito acessível. E eu vi também que o Ministério vai fazer uma campanha, pelo menos é o que está prometido, para divulgar amplamente esse número, porque a gente só sabe porque a gente foi lá e pesquisou, né? Não está Exato. divulgado. E Sim. uma coisa que eu descobri também, Camila, é que tem um aplicativo linkado a essa iniciativa que você pode baixar tanto para Android quanto para o iPhone, Que é, que, maravilha. que chama, quer ver? Eu tenho ele aqui, Proteja Brasil. Proteja Brasil. Proteja Tá. Brasil. Você baixa e ele é um espelho do 180, do Link Ok. 180, só que para você ter no celular, fácil. Tá. E também, para quem quiser, na página do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, eu vi cartazes, informes, panfletos que explicam quais são os direitos que você tem, como é que você pode se proteger, e também explica sobre a questão da Lei Maria da Penha. Então, tem um monte de informação disponível, vários Sim. canais disponíveis, e uma outra coisa que me deixou muito feliz nas minhas pesquisas sobre o tema é que o aumento de denúncias de posts no Twitter nos últimos 2 meses de pessoas que a maneira como a gente, por exemplo, pode meter a colher, né? Exato. A gente, Pessoas de fora. a De gente tem fora. rede social. Você está ouvindo aqui o seu vizinho de cima espancando a sua vizinha. Vai lá no Exato. Twitter, faz um comentário, né? Porque Ah, isso está sendo monitorado. que bacana. Que bacana. Então, olha como são legais os dados do Twitter. De fevereiro a abril desse ano, as postagens totalizaram 52 mil postagens sobre questões Uau. relacionadas à violência doméstica. Né? Tá. Se você fizer um extrato só de violência contra a mulher, dá quase 5.600. Isso são dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que eles estão monitorando isso. E aí Tá. tem algumas coisas muito interessantes. 25% do total de relatos de brigas de casal foi publicado às sextas-feiras. Olha que Olha. curioso. Mais da metade, 53%, foi à noite ou de madrugada, no período entre 8 da noite e 3 da manhã. Tá bom? E 67% dos autores dos posts foram mulheres. Então, você vê que as mulheres estão, né, praticando a sororidade e
metendo a colher e denunciando de fato, Sim, e denunciando, né? né? Porque Tem a uma gente coisa importante que talvez seja por isso, desse período em que acontecem as denúncias, eu vi também uma outra pesquisa que a dificuldade financeira e o álcool e as drogas, em especial o álcool, né, aumenta muito a violência contra a mulher. Então você imagina uma pessoa que já tem uma deficiência, como diz o professor Leandro Carnal, uma deficiência moral, né? De ética, né? macho. É. Isso, exatamente. E aí ele fica trancado, o que ele vai fazer? Beber, se drogar, não é verdade? Porque ajudar em casa ele não vai. Não vai de jeito nenhum. E ainda com a falta de dinheiro que agora está permeando a vida das pessoas, aí, enfim, é um estímulo para que ele possa descontar essa raiva, essa ira na esposa, ou mesmo nas filhas e tudo mais, né? Então, às vezes, esse período é o período que a pessoa está sozinha ali, assistindo uma TV, começa a beber, né, à noite, né? Esses períodos mais de solidão e tal e tudo mais, né? Enfim, eu acho que tem uma demanda, é óbvio que a pandemia colocou uma luneta nisso e cresceu, porque ficamos todos, né, sitiados, assim, então eu acho que isso aumentou, mas a gente não pode esquecer que esse problema já existia antes, muito, e vai continuar existindo se nada for feito, né? Mas assim, foi Sim, muito interessante essas medidas que foram tomadas e pessoas como você e o Cláudio, né? O Cláudio sim, o e Cláudio. o Cláudio, que estão montando ações como essa para poder chamar a atenção, né? Lembrando que tem também agora a delegacia virtual, né? Lançaram a Sim. delegacia virtual, tem a delegacia de violência contra a mulher, que estão abertas 24 horas, que eu vi, e também tem a delegacia virtual. Agora você pode entrar no site da Secretaria da Segurança Pública e tem aquele link lá, outras Uhum, ocorrências. Você uhum. entra lá e você pode colocar violência contra a mulher e pode denunciar, né? O que vocês estão pensando, Neiva, em fazer com esse projeto? A gente tá, Palestras? a O que gente vocês estão tem um fazendo? mundo de coisas para fazer, mas o próximo passo mais óbvio são as palestras, né? Ok. Esse é um projeto que a gente já tinha de fazer palestras em conjunto, em dupla, porque aí você Muito bom. neutraliza, né, o preconceito do homem em relação a uma Isso, mulher falando e o preconceito da mulher em relação isso. àquela história cansativa de lugar de fala, né? Exato, exato. Então, Mulher fala para mulher, homem fala para homem, então, não, aquela gente, coisa. você tem que falar, se você se sente incomodado, você fala, mas respeita o ponto de vista de quem está sentindo na pele aquilo, é isso. Claro, claro. Então, sem dúvida, e a gente está vendo como é que a gente pode, nesse período que a gente não sabe quanto vai durar, fazer essas conversas, essas palestras com as equipes das empresas, Uhum. de maneira online, né? Porque, obviamente, o presencial é muito Momento mais tá falando. interessante, mas Tá. fazer online também é uma possibilidade que a gente está estudando. A gente lançou a campanha tem 2 semanas, então a gente está na fase ainda de divulgar a campanha, né? Então, falamos com você, eu estou falando com você agora, a gente deve sair uma conversa que a gente teve com a Natália Ariede da Crescer, deve sair no Bom Dia São Paulo na sexta. Na semana que Legal. vem a gente tem uma participação na terça-feira no programa Gente que Fala, então a gente está saímos no Jornalista e Companhia, então a gente está Perfeito. expandindo para Tá. que todo mundo saiba, para que o mais importante é que essa conversa aconteça, né, para que outras iniciativas surjam. Por exemplo, a Natura e a Avon, por meio do Instituto Avon, lançaram, né, a campanha Isoladas, mas não sozinhas. O Sim, foi Instituto bem Avon já legal. tem um trabalho grande sobre isso e a Natura, o grupo Natura, diz que vai investir US$ 1 milhão nas organizações não Uau. governamentais que trabalhem esse assunto agora, principalmente durante a pandemia. E Uhum. tem uma outra iniciativa, Camila, que eu adoro, que é a iniciativa liderada pela Gabriela Mansur, né, do Instituto Justiça de Saia, que Sim, ela lançou o projeto Justiceiras.
E o projeto Justiceiras, o que que é? Máximo. É uma rede de solidariedade entre Sim. mulheres, mulheres do direito, da psicologia e de assistência social, que Uhum. estejam dispostas a dar consultoria, auxílio online para essas mulheres que estão sendo vítimas, mulheres e meninas que estão sendo vítimas de violência doméstica nesse período, Que para dar bacana. orientação. Então, assim, qualquer mulher dessas áreas prioritárias pode se voluntariar e, no tempo que dispor, fazer esse tipo de orientação. Então, assim, é criar de fato, fazer com que a conversa aconteça e criar essa rede de apoio e de orientação, né? Porque muitas Uhum. vezes nós somos privilegiadas, a gente está dentro de uma bolha onde a gente Exato. não é tão impactada por isso. Sim, sim, Muitas sim, sim. vezes essas mulheres que estão mais sofrendo a violência são mulheres que têm muito pouco acesso à informação, muito pouco acesso à educação e têm uma dependência financeira É, essencial principalmente. do algoz, né? E é por isso que ela Sim, não denuncia, muitas vezes é por isso que ela não consegue sair da situação. Então, a gente sim. precisa trazer essa conversa de fato. O próprio Grupo Mulheres do Brasil, a Luísa Helena lançou ontem a Sim, campanha sim. do grupo para falar sobre violência doméstica, né? Foi, eu vi. Sim. Então, É tem bem muita legal, né? coisa para fazer, tem muita coisa para fazer. Super engajado, né? E que também está trabalhando bastante com atividades também nessa questão, nesse caminho. Neívia, sabe o que eu queria? Queria muito que você deixasse um contato para a galera que quer saber mais desse projeto e gostaria de ou contratar você e o Cláudio para poder fazer uma palestra online nesse período, ou mais para frente dar alguma palestra presencial, ou acompanhar mais dados, né? Como é que essa pessoa pode encontrar essa informação sobre o projeto que vocês estão fazendo? Olha, me achar aqui no Instagram é muito fácil. É É arroba fácil. Neivia. Não tem, não tem, tem outras Neivias, mas arroba Neivia só tem eu. Aham. O Cláudio, você pode achar como Cláudio Santos ou Macho do Século XXI. É, No LinkedIn também, quem quiser falar pelo LinkedIn ou pelo Facebook, é só procurar por Neive Ajusta, que vai achar. tá, E o tá. Cláudio está como Cláudio Soares dos Santos, acho que é isso. Mas também, se você colocar Macho do Século XXI, você acha ele. Cláudio, Sim, coloca, se você estiver acompanhando aqui, coloca seus contatos aqui. tá, Também vocês podem acessar pelo YouTube do Macho do Século XXI ou por esses canais todos que a gente tem aqui. Né? Eu tá. tenho um canal no YouTube que chama Justa Causa, também podem acessar por lá. Então, tem muitos canais, a gente está em todos os lugares e a gente responde, não deixa ninguém sem resposta, porque a gente quer que essa conversa cresça. Claro, Ela é claro. absolutamente necessária nesse momento de transformação e de senso de comunidade que a gente precisa aprender a ter, né? Sim, sim. E eu anotei tudo aqui, essas fontes, porque depois eu vou colocar, tá bom? Aí no descritivo, se eu tirei uma foto. Vamos tirar uma foto? Vamos tirar uma foto Vamos, bem vamos. bonita. Isso. Aí, pronto, exatamente. Porque agora é assim, né? A gente tem que aprender a fazer. A gente já trabalhava com mobile journals, mas agora a gente tem que fazer uma coisa um pouco mais Sim, orientada. Se a gente tirava foto, nós continuamos tirando fotos. Se a gente entrevista, a gente continua entrevistando. Não é verdade? com E assim a vida certeza. segue e toca, porque continuamos sendo seres inteligentes, criativos e os problemas, assim como as coisas boas, elas passam. Isso que é bom todos estarmos conscientes disso. Pode ser que demore mais umas semanas, mas vai passar. Sim. E essa questão da violência contra a mulher pode passar, mas se a gente tomar uma atitude, né? Se Quem a tá gente fora, meter a colher, né? exatamente, meter a colher. Infelizmente, não estou com colher aqui hoje para mostrar. No meu home office aqui não tem, mas de toda forma a gente vai sim manifestar a nossa opinião e tentar proteger quem a gente achar que deva proteger. Sem se incomodar se vai atrapalhar ou Pois não, né? é, É melhor a pois é. gente intervir no sentido de poder ajudar essa pessoa e depois você pede desculpas, caso não seja o que você está imaginando, do que acontecer uma coisa e depois você pensa, deveria ter feito alguma coisa. E aí já foi, né? Pois é, E aí pois já foi, é. né? Eu estava vendo aqui.
Nossa, quantas pessoas entraram aqui? A Nicole tá falando que tá orgulhosa de você. Nicole, E, um beijo. A Nicole trabalhou comigo na Skin Cariol. nossa, tá batendo palmas. Aqui ela mesma falou que a violência não é só física, né? A violência Uhum, também, ela é intelectual, ela é mental, emocional, né? Tem essa questão do assédio moral, que também é importante. É claro que a gente está falando de uma questão em casa, mas em casa também pode rolar esse tipo de pressão, né? Esse tipo uhum. de violência. Eu estava vendo, eu não sei se você assistiu, me lembrei agora, eu terminei de assistir um documentário pesadíssimo sobre o R. Kelly. O Robert Kelly é um rapper americano extremamente famoso. E aquela música que todo mundo cantou do filme Space Jam, sabe? I Believe I Can Fly. Uhum. É essa música que, nossa, nós cantamos em igreja, colocamos em nossos Instagrams e Facebook, porque na época eu não sei se tinha Instagram ainda. Esse documentário que chama Sobrevivemos a R. Kelly, Sobreviventes do R. Kelly, é assustador. Então, esse cara, ele fazia. Ele era pedófilo, ninguém Nossa. sabia. Então, e ele conseguiu concentrar na casa dele várias namoradas, que eram meninas de 14, 15 anos, e foram crescendo lá. E Jura? ela sofreu maus tratos físicos, emocionais. Ele só namorava meninas que tinham problemas com a família, porque assim era mais fácil de você tirar aquela menina de casa, né? Uma menina pobre da periferia de Chicago, porque aí ficava super fácil de poder puxar essa menina. E claro que ele prometia para ela sucesso, eu vou te ajudar a ser famosa e tal. Então ele batia nelas, deixava elas trancar uma semana sem comer, Ai, meu Deus do só céu. os maus tratos emocionais e tal, assim. É pesadíssimo você ver as mães falando, os pais. Ele não deixava, claro, ele ter contato com elas, ter contato com a família. Claro, evidente. Lógico. Então, assim, é assustador. Ele demorou 30 anos para poder conseguir ser processado, porque muito dinheiro, Uhum. né? E o ano passado ele foi preso, Meu tá? O Deus. ano passado. Então, assim, é assustador. Hoje essas mulheres têm muitos problemas emocionais. Elas não conseguem se casar, não conseguem namorar, elas não conseguem ter uma vida normal. Elas têm pesadelo, elas fazem terapia, têm síndrome do pânico, estresse pós-traumático, enfim, N coisas assim. E tem meninas que infelizmente ainda estão lá, Meu Deus infelizmente. do céu. Então, assim, quem tiver interessado, assiste, está passando no Lifetime. Pode ser que eles reprisem, porque acabou de passar. Aproveitar a pandemia para assistir, mas eu confesso para vocês que é pesado e não é legal assistir à noite, porque dormi mal naquele dia, dormi muito mal, assim, sabe? Me senti mal, assim, de assistir aquilo ali. Mas eu me lembrei disso e é uma coisa que ilustra, porque às vezes a gente pensa que isso é alguma coisa que está distante da gente, e de repente acontece muito próximo e a gente não sabe o que fazer. Não Eu é acho verdade? que tem uma coisa que você, contando essa história, me lembrei, né, dos dados, que a maior parte dos crimes, né, de violência contra a mulher, do feminicídio, acontece por pessoa, ou pelo companheiro, eu sei, e no ambiente doméstico, né, 66% dos feminicídios aqui em São Paulo aconteceram dentro de casa, né, na casa da vítima. Mas é sempre ou pelo companheiro ou por uma pessoa em que ela Da confia, que família. está muito próxima dela, né? É um Sim, tio, é o padrasto, é um primo, é um amigo muito próximo, e a gente tem sim. que, tem que começar a ter um pouco mais de malícia, né? De senso das coisas, porque a gente vai, quando se dá conta, já não tem mais como fugir da situação, né? Então, eu acho que Exatamente. é muito importante para nós, para quem tem filha, menina, Sim, falar sobre esse assunto, e para quem tem filho menino, que eu não tenho, também também, falar sobre esse oh, assunto, com né? E certeza. trazer isso para a consciência e tentar gerar empatia, fazer com que
É assim que a gente vai construir um mundo melhor, com que as nossas Uhum. crianças, os nossos meninos, as nossas meninas tenham esse senso de realidade e se enxerguem como seres humanos, né? Com direitos e deveres iguais, né? Sem essa Claro. briga, sem essa noção que o machismo gera de que mulher é propriedade do homem. Não é. Não é. Mulher é ser humano igualzinho ao homem, né? Não é Somos propriedade. todos seres humanos. Exatamente, exatamente. Tenho uma esperança e creio bastante que com várias ações, ainda que sejam no setor jurídico, no setor cosmético, por você e o Cláudio com esse movimento, a imprensa se movendo também para ajudar, eu tenho uma sensação de que isso vai ter um resultado positivo, sim. Neiva, eu queria agradecer super sua presença aqui na minha casa, tomando café comigo. Tô vendo aqui suas filhotas aqui entrando na live, a Ai, que Luísa e a bonitinho. Juju, as duas aqui. Um beijo para vocês, meninas lindas, e obrigada, viu? Olha, muito sucesso para vocês aí com esse projeto novo. Sempre que precisarem de mim, é só chamar. O Reputação em Foco deu um tempo nas gravações, mas quando quiserem ir, podem ir, fiquem à vontade. Agora eu estou começando esse trabalho super bacana, que é o Café em Casa, para a gente falar de propósitos. É disso, tá? Então vocês estão super convidados. Depois fala para o Cláudio quando ele quiser aparecer. É só bater, tá bom? E Tá aí a gente bom, toma um querida. cafezinho. Olha, um super beijo para você, viu? Foi um prazer. Galerinha, pode Obrigada pelo falar. café e pelo convite. Imagina, que é isso? Imagina, imagina, imagina. Olha, galera do Café em Casa, quanta gente estava aqui, quanta gente participou, quantos coraçõezinhos compartilhando os cafés conosco aqui. Um beijo para vocês também e uma ótima quarentena em paz e com paciência. Em logo, bem loguinho estaremos nos vendo novamente. Beijo, tchau, Beijo, gente. Tchau. tchau.